Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, que é onde o Senhor, pelo seu Espírito Santo, irá falar conosco nessa oportunidade. Mateus, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Temos aqui um noivo. E na tradição judaica, o noivado não era em nada parecido com o que temos hoje. Na nossa sociedade, esse noivado, e até hoje é assim lá em Israel. Mas o que nós temos por noivado é muito diferente. Lá era celebrado um contrato, e a partir daquele momento em que houvesse o acordo entre as famílias, ela era considerada desposada dele e ele considerado desposado dela. E não havia ruptura a não ser por alguma imoralidade, mesmo antes das núpcias. Que esse acordo, do acordo até a núpcia propriamente dita, era cerca de 1 ano, em que eles arrumariam tudo o necessário para o casamento. Mas então José estava, esse nosso noivo, ele estava agora, recebeu uma notícia, logo mais cedo. Maria, uma mulher serva e obediente a Deus, conhecedora da palavra de Deus, conforme lhe passavam os ensinamentos, ela, temente, havia recebido a visita de um anjo do Senhor antes, lhe anunciando que conceberia, para que se cumprisse as Escrituras, como falou aqui Mateus, como ele vai falar aqui no versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, esta Virgem anunciou ao seu noivo que estava grávida. Ela estava grávida. Sem conhecer varão, sem conhecer José, estava grávida. Ele anunciou isso, tentou explicar da melhor forma que conseguiu o que aconteceu, a revelação pelo anjo de Deus a ela, e José ficou então muito nervoso com a situação, mas ele era um homem justo também, temente a Deus, e ele, José, era o ponto principal dessa união, porque José era a descendência de Davi, e contava como o homem, mesmo José e Maria sendo primos,
e Maria também sendo descendência de Davi, mas quem contava na documentação e tudo mais como descendente de Davi era José. E segundo a tradição judaica, contava o homem. O homem era contado como descendente para a continuação familiar e não a mulher. Então José era de fundamental importância para que as escrituras se cumprissem, através do vaso que iria ser usado pelo Senhor, Maria, para purificar a palavra se formar em carne no útero de Maria, para que as escrituras se cumprissem. Mas então José estava nervoso, mas ele não queria difamá-la, porque se ele a abandonasse simplesmente e fosse embora, mandasse embora, ela seria apedrejada pelos costumes judaicos. Mas ele estava pensando numa forma de abandoná-la, porque ele não queria ele se achava desonrado, ele não queria a desonra, queria abandoná-la, mas em segredo, para que ela não fosse apedrejada. Então o anjo veio nessa noite e disse: não temas, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E vejam agora, aos que ensinam erroneamente que Jesus dependia de Maria ser virgem para que ele fosse santo como ele foi. Ele só foi santo porque a mãe era virgem. Não. Jesus foi santo porque ele era santo antes de Maria existir. Ele já era Deus antes da fundação do mundo. Antes de Abraão, ele já era. Então, antes de toda a descendência de Abraão, ele já era. Como diz as Escrituras, antes de Abraão, eu sou. Então, não foi a virgindade, o estado sexual de Maria que santificou a Jesus. Foi Jesus ter sido concebido pelo Espírito. E como foi isso? Não houve nem vontade de mulher e nem vontade de homem. Não foi por a vontade do casal que aquele menino foi gerado. Foi por obra somente do Espírito de Deus. Não houve, porque para uma criança nascer, há que ter a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, e a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. Esse espermatozoide vai conseguir penetrar o óvulo e ali então eles se fundirão no útero, onde vai gerar então um bebê. Então é preciso, para gerar uma criança, precisa duas células reprodutoras, uma masculina e uma feminina. A participação de um homem e a participação de uma mulher. Mas no caso de Jesus, não houve nem de José e nem de Maria. Maria foi simplesmente, como diz a palavra, como nós aprendemos, um vaso que dentro desse vaso é colocado a unção do Espírito Santo. Porque o vaso só foi usado como um invólucro, porque sua célula reprodutora não participou. É por isso que erram quando dizem que o estado de virgindade, a santidade de Maria importou algo. Não, nada. Como na geração de Davi, como na descendência vindo lá de Abraão, nós já vimos o quê? Que na descendência que trouxe aqui José, que conta José, tem ali prostituta,
na descendência da carne de Jesus. Tem ali Tamar, que teve seu filho com seu sogro, se passou por prostituta para ter o seu filho, e gerou a Zerá, e de Zerá vem a descendência da carne de Jesus. Teve Tamar, então teve Raabe, a prostituta, teve Ruth, a moabita, que não era pertencente do povo de Deus. Então, nenhum descendente de Jesus na carne, muito menos Maria, que não foi contada na descendência, e sim José, que era descendente de Davi, dependia da santidade de nenhum deles, mas do fato de que foi concebido pelo Espírito Santo, que foi simplesmente soprado. Maria foi coberta pelo Espírito e no seu útero se formou um bebê. A palavra se fez carne. E aí vem João, no capítulo 1 de João, e diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Veja, no princípio, essa palavra, o Verbo, a ação de Deus, já estava com Deus. E continua João dizendo: e o Verbo era Deus. Então, como é que eu agora sou filho de alguém que eu mesmo gerei, que eu sou o criador de todo homem da face da terra, eu agora sou considerado filho? Dependo da santidade de alguém para vir ou não ao mundo. Eu que criei tudo e todos, pois eu era o Verbo, eu estava com Deus e eu era Deus. E nada foi feito sem mim e nem sem meu intermédio. É isso que diz em João, no capítulo 1. Diz isso em João, capítulo 1. Mas vamos, então, em frente aqui.